Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas nesta terça-feira. Deixa eu ver o tempo e a temperatura. O céu de Campinas nessa tarde já teve chuva. Lá por volta de 12h30, 1h da tarde, chuva que chegou a ser forte em algumas regiões, mas não trouxe problemas como a chuva de ontem, não. Nesse momento tem nuvens escuras aqui pelo céu. A umidade está lá em cima, lá, ó, 89%, quase 90%. De umidade relativa do ar com 24 graus de temperatura. Mas a sensação é de abafamento. Você tem a sensação térmica aí? Pode só falar para mim, viu, Felipe Pereira? A sensação térmica, mas eu acho que está próxima dos 30 graus, viu? É porque tem essa sensação de abafamento causado principalmente pela elevação da umidade relativa do ar. Quanto, Felipe Pereira? Ah, sei lá, vocês estão maluco, rapaz. Eu saí agora do estúdio, mas tava um bafo quente, um negócio terrível. Na minha opinião, está lá em cima. O CEPAG da Unicamp está marcando a mesma temperatura como sensação térmica. Mas tá quente, está úmido, está estranho o tempo. E olha, por falar da chuva, chuva importantíssima, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre o Sistema Cantareira. Super positiva a notícia do Sistema Cantareira em função da chuva que vem caindo nos últimos dias. Mas veio carregada ontem à noite, causou diversos estragos aqui na cidade, impressionante, né? Enquanto chove para provocar estrago, né, falta água para garantir o abastecimento no período de seca. Por que será, hein? Será que é por conta da incompetência dos nossos políticos, dos nossos administradores? Eu não tenho dúvida. A Andréa Marques fala sobre a chuva pra gente, a reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. O temporal causou estragos por toda a região. Foi tão forte que parte do muro do Comando de Policiamento do Interior, na Vila Industrial, cedeu. Rachaduras se espalharam pela estrutura. Por causa do risco de desabamento, a rua precisou ser interditada. A chuva também atingiu o muro da FEPASA. Parte desabou. A INDEC precisou isolar o local. As imagens gravadas por moradores revelam o resultado do temporal de ontem. Nesta casa, no Jardim Lisa, a água invadiu os cômodos. Os animais de estimação não tinham para onde ir. Do lado de fora também dá para ver que a enxurrada toma conta. A lama se espalhou por toda a residência. Esta mulher entrou em desespero. Repare que o morador percorre todos os cômodos e não há um só canto da casa sem água. A Defesa Civil registrou 7 quedas de muros. O vento chegou a 66 km por hora. A região leste de Campinas foi a mais afetada. 35 casas ficaram alagadas. Olha, o Felipe Pereira já vai falar ao vivo comigo aqui para trazer dados tanto do Cantareira quanto do Atibaia, porque se a chuva causou estragos, veio num volume grande, ajudou em relação ao nível dos nossos reservatórios. Agora, impressionante a imagem da chuva aí no Jardim Lisa. Aliás, uma região que há muito tempo, né, tá carente de obras de melhoria, de obras de manutenção. E é desse jeito que o povo vive aqui, ó, com a casa inundada, a casa alagada, né, um povo desolado, rapaz, um povo desolado, um negócio impressionante. Pode até deixar na tela cheia o Ney, se ele quiser, essa imagem, porque é impressionante, né, como sofrem essas pessoas, como sofrem os moradores dessas áreas afastadas de Campinas. Eu tenho para mim aqui que se falta água por falta de planejamento, e faltou planejamento, porque se a gente tivesse, por exemplo, hoje, aqui na cidade de Campinas, uma represa construída aqui na região, a gente estava enchendo a represa com essa água da chuva que está caindo. Hoje não, a água está indo embora pelo rio Atibaia fora, está indo lá para o Piracicaba e não tem represa para a gente encher. Não tem represa para a gente encher. Houvesse uma represa aqui na região, poderíamos conter toda essa água, ou pelo menos parte desse volume, para garantir nos períodos de escassez, sem dependência, né, da regulação que hoje, né, nos faz depender do Sistema Cantareira. Essa é só uma das colocações. Só uma das colocações. Agora, ao mesmo tempo que ninguém pensou, né, em fazer reserva de água, ao mesmo tempo em que ninguém pensou em tratar a questão da água com mais inteligência, tem a questão da falta de manutenção de várias vias da cidade. Eu estou falando aqui de várias vias da cidade que sofrem com a inundação, sofrem, né, com os alagamentos. Ô, Salomão, mas está chovendo pra caramba.
você também está sendo injusto, é muita água. Não, é muita água para pouca competência. Essa é que é a realidade. Porque tem rua, aqui mesmo perto do Grupo Bandeirantes, ô Felipe, como é que chama aquela rua ali daquele posto? Tem um balão do posto aqui no cruzamento da Paula Souza, é a Jorge de Ibiriçá ali, rapaz, sai lá da região do Francisco de Anjos. Ali é o seguinte, fizeram uma obra, né, há algum tempo para mudar o retorno de acesso para quem vai em direção ao Pissarrão. Só que subiram a guia. Subiram a guia, tiraram o escoamento da água que desce pela Francisco de Ângeles, desce pela Paula Souza, de toda a região do Swift para aquela região, afinal de contas é o caminho natural da água. Tem um córrego que passa ali embaixo. Ali tem inundação, chuva sim, chuva também. E ninguém mexe, rapaz, ninguém resolve o problema. Sem contar o tanto de boca de lixo que está suja, né? O tanto de lixo que se acumula nesses espaços. Eu mesmo, na rua da minha casa lá, outro dia fizeram a poda do mato e a poda da árvore. Sabe como é que eles fazem? Tiram o mato, deixam na guia, esperando um caminhão, sabe-se lá quem resolveu o problema, recolher aquele material. Aí vem a chuva, o que a chuva faz? Arrasta aquele material todo para a galeria de água. E aí não tem, meu camarada, né, situação que resolva. Não adianta ficar implorando para São Pedro, não adianta nada. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. É nesse sentido que eu coloco aqui com muita transparência o que eu penso. Felipe Pereira está ao vivo comigo porque é o seguinte, se a chuva trouxe problema, também trouxe, digamos assim, um certo alívio, hein, Felipe Pereira, pelo menos no sistema Cantareira e no Rio Atibaia, aqui na nossa região, é isso? Olha, Rodrigo, boa tarde a você, quem acompanha o Brasil Gente para Campinas e região. É um alívio relativo, né? Isso porque o sistema Cantareira subiu pelo 5º dia seguido. Nesse momento, o reservatório registra 6,1% da capacidade. Há muito tempo, o Cantareira não registrava 6%, ainda mais subindo apenas com a água da chuva. O Rio Atibaia também chegou a registrar, no começo da manhã, no meio da manhã de hoje, 25 metros cúbicos por segundo de vazão. Nesse momento o número caiu um pouquinho, na verdade no meio da tarde caiu um pouquinho, com a chuva na hora do almoço subiu novamente, agora está em torno de 10 metros cúbicos por segundo. É uma situação que melhora, né, dá a impressão de melhora, só que ainda assim estamos muito longe do problema ser resolvido de fato. É, muito longe, você tem toda a razão, né? Só para você ter uma ideia, no ano passado nós começamos o ano de 2014 com Cantareira lá em quase 30%, ou 40%, eu acho, 40%. Aí foi caindo, chegou aos 25%, aí teve a introdução do volume morto, né? Aí da segunda cota do volume morto no fim do ano, e agora nós já estamos próximos de usar a terceira cota do chamado volume morto ou reserva técnica, né? Mesmo com a entrada de água lá no sistema Cantareira. Por que isso acontece? Porque o rio, por exemplo, Jaguari, que deságua lá no sistema Cantareira, ele está trazendo bastante água? Está trazendo bastante água. Só que a retirada, o volume retirado de água do sistema Cantareira é muito alto. É muito alto. Então não compensa. Enquanto entra determinado número, sai um número ainda maior do que entra. E por isso é que a gente não tem uma diferença tão grande no sistema Cantareira, que vive um cenário desolador. Desolador. Essa é que é a realidade. Eu recebi aqui informações de problemas também no satélite Íris, em outros bairros da cidade, gente confirmando o que eu acabei de dizer aqui. Aliás, você pode participar pelas redes sociais, Facebook, Twitter, pode mandar a sua mensagem para a gente, dizendo que, né, diante da chuva, percebe-se enormes problemas em relação à captação de água da chuva nas galerias da nossa cidade. Ora entupidas, né, pelo barro, pelo mato, pelo lixo, ora sem manutenção ou sem, né, o tamanho que elas realmente deveriam ter. Mas mesmo com essa chuva toda, a situação hídrica ainda é considerada crítica aqui na nossa região. E com medo de ficar sem abastecimento, tem muita gente armazenando água. Só que é preciso tomar cuidado, hein, para evitar que a alternativa se transforme em potencial criadouro do mosquito da dengue. A Ilete Zanotti é quem vai trazer os detalhes para a gente. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. A
As chuvas desses dias têm enchido vários tambores. Água limpa, que em tempo de escassez tem muita utilidade na casa, como na limpeza. Só que apesar da economia, ela representa um outro perigo. São potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e da febre chikungunya. Em 2014, foram 42 mil casos de dengue em Campinas. 10 pessoas morreram. Por causa das altas temperaturas e da oferta de água armazenada, há risco de uma nova epidemia. A gente já identificou no município de Campinas algumas regiões que historicamente teve problema de abastecimento com água e eles têm uma cultura de reservar água em tambores. E isso faz com que nem sempre essa armazenagem seja adequada e sempre está presente o risco da procriação do mosquito nesses tambores. O seu Cláudio criou vários sistemas para captação e reuso de água. O mais novo é do ar-condicionado. A água produzida em 2 dias de uso do equipamento foi suficiente para encher um galão de 10 litros. Ciente do risco, todas as vasilhas são bem tampadas e os galões vedados para evitar criadouros. A dengue é uma doença muito perigosa e a gente deve evitá-la a todo custo. A Secretaria de Saúde de Campinas está em alerta para os armazenamentos. Em algumas